com o microfone na mão, que é para manter o ritmo aqui do estilo Boris Casoy. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo Teu Espírito Santo, pela direção que o Senhor nos deu no começo desse projeto da Maratona Bíblica. Você conosco, usa agir, Pai querido, para falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz e guardar o nosso coração, a nossa mente nesse tempo, para que a gente possa prevalecer. Ser conosco, Pai, nos ajuda a sermos conhecedores da Tua Palavra e recebermos essa verdade sobre nós, hoje e sempre. Fala aos nossos ouvidos através da vida da Gi. Em nome de Jesus, amém. Gente, se alguém quiser fazer um comentário aí durante a aula, é só me avisar que aí eu levo o microfonezinho para perto de vocês. Então, hoje a gente vai continuar, né? Agora a gente vai ler o livro de Josué. E eu imagino que hoje a aula seja um pouquinho mais rápida, porque o livro de Josué, ele tem, se eu não me engano, acho que são 24 capítulos. Ele é um pouquinho mais rápido do que os outros livros que eram maiores, né? Então, Josué é uma figura bíblica que a gente já está familiarizada, porque ele já vem aparecendo desde outros livros, né? Ele era servo de Moisés e em alguns momentos importantes dessa história de Israel, Josué estava presente. E a gente sabe que Josué foi um servo fiel. Quando aconteceu aquela história, né, em que o povo de Israel se prostituiu, assim, fez festa e construiu aquele bezerro de ouro, a gente sabe que Josué não estava participando, tanto que ele estava ao pé do Monte Sinai, né? Quando ele ouviu o barulho, ele achou até que estavam atacando a cidade, que era barulho de guerra. A gente também sabe que Josué, ele foi um dos 12 espias escolhidos para ir ver a terra de Canaã naquela primeira geração, e ele e Caleb foram aqueles que disseram que Deus entregaria a cidade nas mãos. Então Josué não foi incrédulo como os outros 10 espias e consequentemente também o povo. Então aquela primeira geração, ela morre no deserto, né? E os filhos agora é que vão entrar na terra prometida. Como a gente vem estudando, as exceções são Josué e Caleb. E às vezes eu fico imaginando como foi para Josué, você realmente perder todos aqueles que você conhecia, todos que eram de 20 anos para cima, que tinham idade para guerrear, todos morreram. Então é como se, não sei, o pastor João aqui se mantivesse firme, e aí ele só fosse tomar posse da terra depois que morreu Elitinho, eu, Jesus, Mara, toda aquela geração morreu e ficou só ele e Caleb. E o pastor pregou um pouco sobre Josué domingo. A gente sabe que a missão que ele tinha era grande, que ele deveria realmente conduzir aquele povo para conquistar a terra. E Moisés tinha falecido e Deus disse que agora Josué que vai liderá-los e insta Josué a ter força e coragem, né? Então, entrando, qual que vai ser o conteúdo do livro de Josué? Vai ser a conquista parcial. Por que parcial? Porque quando terminar o livro você vai ver que ainda existe parte da terra que não foi conquistada. Então vai ser uma conquista parcial, mais a distribuição dessa terra e o estabelecimento do povo na terra prometida. Então é basicamente sobre isso que o livro vai ter como conteúdo. A cobertura histórica, né? A parte da história que ele vai falar. Vai ser desde o princípio da conquista. Então, a gente terminou Deuteronômio com o povo ali prestes a realmente, de fato, começar a conquista da terra. Então, vai ser do princípio da conquista até a morte de Josué. Então, vai terminar o último capítulo com as palavras finais e a morte de Josué. O livro vai ter algumas ênfases, né? E o autor, ele selecionou pelo menos 3 que ele acha que são importantes, que ele acha que o livro realmente dá destaque.
A primeira ênfase vai ser a ocupação da terra, à medida que Deus, por meio do povo, vai derrotando os cananeus, que são idólatras. Então a gente sabe que Deus permitiu a esse povo de Israel que eles conquistassem aquela terra, não só porque Deus estava dando uma terra àquele povo, mas sim porque tinha chegado a medida de maldade daquelas nações que eles estavam conquistando. Então, as terras que eles estavam conquistando eram de pessoas que eram idólatras, né? Com falsos deuses, que estavam vivendo em iniquidade. E aí essa medida de maldade chegou a esse ponto e Deus realmente foi expulsando esses povos, outros povos, dessas terras. E é Deus quem vai lutando pelo povo de Israel. A gente vai ver isso claramente no livro. Até aí, tranquilo? Sim, que... Eu já tinha me perguntado, mas nunca tinha tido resposta. Para quem está de fora, fala, poxa, por que expulsaram os caras? Entendeu? Por que pegaram a terra que já está ocupada e deram para um novo povo? Para a pessoa que não tem um conceito do Deus de Israel, da santidade que opera em Deus, o conceito da natureza de Deus, fica confuso. Entendeu? Fica confuso. No começo você vivencia. A fé, é o que a gente falou domingo, né? A fé ela vem para nos encher e capacitar com o discernimento para a gente avançar. Sair daquele lugar onde a gente está. Mas depois que você começa esse é o perigo de você ter a palavra sem o Espírito. Você pode se tornar uma pessoa, um déspota, uma pessoa, um teólogo insano, entendeu? Um cara sem o discernimento do Espírito Santo. Por isso que a palavra mata e o Espírito vivifica. Você trouxe agora, é verdade. Esse povo não perdeu a terra só porque queria dar para o meu filho favorito, né? Eles estavam, agora está certo, eles estavam extrapolaram a medida da santidade. Tinha um Deus que comanda todas as coisas. Então, lá dos céus, né, Deus olhou e falou, rapaz. Tem um versículo que eu não vou lembrar em qual livro que é, e eu não sei se são com os amorreus, mas eu acho que é. Que Deus diz que para aquela terra ainda não era para haver a batalha, porque a medida de maldade deles ainda não tinha chegado no nível em que Deus os expulsaria da terra. E também a gente estudou em Gênesis, né, sobre a Arca de Noé, que Deus ele realmente trabalha na terra para que a terra não chegue num ponto em que não se possa voltar atrás. Então Deus sempre junta um remanescente fiel e Deus, para que o povo ele não chegue num ponto em que não haja mais salvação para ninguém. Então ele sempre tem os seus trabalhando e agora por meio de Jesus deu para entender? Ele nunca deixa contaminar a terra de maneira assim que não haja mais salvação, que todo mundo se entregue ao pecado de certa forma, que não haja mais esperança. Deus sempre veio trabalhando para que sempre houvesse uma esperança até chegar na semente dele, que era Jesus, a semente prometida, e através de Jesus agora é que nós temos realmente essa aliança completa e esperança de um dia viver novo céu e nova terra, né? A segunda ênfase vai ser a dádiva da terra ao povo de Deus. Então vai ser realmente a entrega dessa terra, cumprindo essa promessa desse pacto que a gente já está estudando desde Gênesis, que Deus fez para os patriarcas, né? Para Abraão, para Isaac, para Jacó. A terceira ênfase vai ser, outra coisa que a gente vem conversando muito nos outros livros, a necessidade que o povo de Israel tem de manter a fidelidade a esse pacto. Continuando a adorar o único e verdadeiro Deus. Então, não é só ir para a terra e receber a terra, é continuar fiel a Deus, morando nesse novo lugar. Tranquilo? Então, essas vão ser as três principais ênfases. Aí, a visão geral do livro. De uma forma bem resumida, o livro de Josué vai narrar dos capítulos 1 ao 5 os israelitas entrando na terra prometida. Depois, do 6 ao 12, eles vão derrotar os inimigos deles na terra. Do 3 ao 21, eles vão alocar a terra para suas tribos, vai fazer a separação da terra. E nos últimos capítulos 22 ao 24, eles vão se preparar para passar essa herança para as futuras gerações.
Então, é basicamente a visão geral do livro. Só que aí o autor explana mais um pouco, né? Esses capítulozinhos. Então, o livro de Josué, ele vai iniciar uma sessão que na Bíblia hebraica eles chamam de primeiros profetas. Começa em Josué e vai até 2 Reis, só não tem o livro de Ruth. E o livro de Josué, ele também é conhecido como história deuteronômica. Essas duas informações, elas são importantes por quê? Por que a Bíblia hebraica chama esses primeiros profetas, né? Eles de proféticos? Porque eles registram a história de Israel com uma motivação de realmente instruir e de explicar para o povo como é que as coisas aconteceram, como é que elas se deram. Então, por que o povo de Israel agora habita nessa terra? Por que tudo isso aconteceu? Por conta dessa história. Então, a história está registrada para que a gente saiba como foi que essas coisas se deram, né? Então, hoje a gente sabe por que aquela terra foi prometida a Israel. A gente sabe que foi prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó. A gente sabe como é que aconteceu. A gente sabe que a primeira geração se rebelou. A gente sabe que a segunda foi quem conquistou. Então, esse é o propósito de escrever, para você contar a história. E por que é uma história deuteronômica? Porque a gente viu, quando estudou o livro de Deuteronômio, que esses próximos livros, eles vão ser escritos com o ponto de vista do livro de Deuteronômio. Então vai estar muito ligado. É como se fosse uma lente vermelha em que você enxerga tudo vermelho. São esses próximos livros com a lente do livro de Deuteronômio. Vai ser tudo ligado a esse livro. Por exemplo, o discurso de despedida de Josué, lá no capítulo 23, ele vai ser muito equivalente ao discurso de despedida de Moisés. Só que vai ser só de um ponto de vista diferente, porque Moisés falou antes da conquista, agora Josué está falando depois que a terra foi conquistada. A gente também vai ver Josué convocando as pessoas a obedecerem o livro da lei de Moisés, que é um termo que apareceu somente em Deuteronômio, no Pentateuco. Então esses livros eles vão estar muito ligados ao livro de Deuteronômio. E o próprio Josué, ele vai contar nesse livro a história de como essa segunda geração desses antigos escravos, eles conseguiram invadir e possuir mesmo a terra de Canaã, herdando essa terra que Deus havia prometido lá para Abraão e para a semente de Abraão centenas de anos antes, lá em Gênesis 12 a 15. E essa história, ela vai ser contada em 4 partes, né, nesse livro. Os capítulos de 1, né, capítulo 1, versículo 1 até o 5, capítulo 12, vão se concentrar na entrada de Israel na terra. Então, quando você começar a abrir meu livro lá de Josué, vou começar a ler. Você vai ver que os primeiros capítulos vão falar dessa entrada de Israel na terra e vão ter vários ecos, várias lembranças da saída de Israel da terra do Egito. E aí você vai ver que vão ter algumas questões do povo se preparando, que eram cruciais. E aí o Rio Jordão vai ser atravessado. Aí a gente vai ter um relato de circuncisão e vai ter uma celebração de Páscoa. Ele colocou aí para a gente recordar Êxodo 12, que é a celebração da primeira Páscoa, quando eles foram sair lá do Egito, que teve aquela morte dos primogênitos. Então essa era uma celebração que ela deveria ser permanente no povo de Israel, e você vai ver que o povo vai comemorar essa Páscoa. Aí depois a gente vai ter os capítulos 5, a partir do versículo 13 até o 12, vão contar essa história da conquista parcial da terra, né? Como eu falei, não vai ser completa. Aí aqui vai ser retratada a queda de Jericó, sob total intervenção divina, que é Deus quem vai destruir, né, a cidade. Aí depois a gente vai ver a derrota do povo de Israel lá em Ai, porque vão alguns espias e falam, não, a cidade é pequena, você nem precisa mandar muitos homens e tal. E aí realmente vão poucos homens de Israel. Só que Israel, eles tinham quebrado a aliança com Deus. Um dos, acho que é Acã, dos israelitas, ele tinha roubado, né, uma coisa que não pertencia a ele.
E aí, por conta dessa quebra de aliança, esse povo de Israel, eles são perseguidos pelo povo de Ai, e acho que morrem 34, se eu não me engano. Ó, dando spoiler, da Bíblia é spoiler também, não sei. Aí você vai ver que essas histórias, tanto da conquista de Jericó, quanto dessa derrota que eles sofreram em Ai, vai ser muito contada em detalhe, que é para a gente entender que essa guerra, ela é de Deus, ela é santa. Então não adiantava Israel tentar conquistar achando que era pela força do braço deles. Essa entrega da terra era uma entrega do Senhor para esse povo. Estava totalmente ligado à aliança de Deus com Israel. Então, tudo ali se baseava na obediência do povo e na lealdade do povo. Se você estava andando com o Senhor obediente e leal, ok, o Senhor vai cumprindo os seus planos. Mas é aquela coisa, se você se afasta dele, aquele povo, né, era a aliança que ele tinha ali com aquele povo, se você desobedecesse, as maldições viriam sobre eles. Como eles têm esse ato nessa perseguição lá na cidade de Ai, nessa tentativa de conquista que não deu certo, aí Deus mostra para eles o que aconteceu, e aí aquela pessoa com a família é morta. E aí a gente vai ter uma cerimônia de renovação da aliança, e aí depois que essa aliança é renovada, que ela é consertada, Israel consegue tomar a cidade, né, de Ai. Depois a gente vai ver uma mentira do povo gibeonita. Quem já leu aí também vai lembrar aí desse spoiler, né, que se faz de coitadinho, enfim, mas não era. E isso vai servir de fundamento para Israel ter uma vitória lá no sul, no capítulo 10. E aí o restante da conquista que eles têm vai ser resumido nos capítulos 11 e 12. Aí os capítulos 13 a 21 vão narrar a distribuição da terra, mostrando como é que vai ser organizado o reino. E o foco ele vai ser mais sobre as tribos que futuramente vão ter papéis de liderança. Sobre Judá, sobre Efraim. E vai mostrar as outras tribos e aí vai concluir com uma provisão de uma cidade para aquelas pessoas que matam alguém involuntariamente. A gente sabe que foram estabelecidas cidades de refúgio para isso. E também terra para os levitas, que de outro modo eles não têm como herdar a terra. E aí os capítulos 22 a 24 que terminam, se voltam principalmente para a lealdade que o povo deveria continuar tendo a Deus. E concluído, né, esse capítulo com uma outra renovação da aliança lá em Siquém. Deu para entender a visão geral? Não vou ficar perdidos aí quando vocês lerem. Agora uns conselhos específicos, né, que ele faz para a leitura. Você vai notar que na história, em Josué, que a história do livro, ela é contada da perspectiva de uma pessoa num tempo posterior ao livro, porque você vai ver que alguns versículos o narrador vai dizer assim: foi erguido tal memorial que está lá até hoje. Esse povo cananeu vive lá até hoje. Então você vê que foi um tempo depois que esse narrador está escrevendo essa história. E por que que ele vai fazendo essas menções? Porque elas são lembretes da fidelidade de Deus no passado, e isso que vai te mostrando também como ele vai ser no futuro. Então vão ser lembretes de como Deus foi fiel e também do que Deus fez, como é que foi feito, como é que eu conquistei. Isso que eu falei, a história não pode se perder. Então, como é que nós conquistamos essa terra? Foi de tal forma. Se não houvesse sido escrito, a gente não saberia de que forma que Jericó foi tomada, né, de maneira tão milagrosa. Eu sempre me espanto muito quando Josué chega para fazer a conquista, e aí ele encontra um comandante lá, né? Quem já leu essa história vai lembrar. E aí ele pergunta: você é amigo ou inimigo? E aí esse comandante fala: eu sou comandante do exército do Senhor. Rapaz, você vê que desceu mesmo para lutar. Deus lutou pelo povo, e você vai ver que tem alguns versículos que diz que Deus pessoalmente foi à frente do povo para a conquista da cidade. Então, peraí, deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Desse do comandante?
No final eu vou ler aqui pra vocês. Gente, é assustador, porque ele chega pra combater e ele vê que tem um cara lá. Diferente, não é da galera dele. É, mas ele tá armado. E aí ele fala, você é amigo ou inimigo? Ele fala, eu sou o comandante do exército do Senhor. E ele tinha ido lá, enviado por Deus para lutar. No final a gente vai estar bem. Você tá com sua Bíblia aí, pastor? Ele tá bem no comecinho, quer ver? Porque você vê como que Deus realmente estava lutando por eles. Josué vai ser bem aqui no começo. Presta atenção nesse detalhe. Meu Deus, pastor. Pastor. Meu Deus. Vai ter que passar um negocinho aqui. Por quê? Por quê? Porque aqui, ó, puxou um pouquinho. Tá, foi? Tá bom, meu Deus. É muito leve. Peraí. É na hora que ele já vai. Quando é a Bíblia da pessoa, ela abre. Ela abre e já sabe, né? Abre no lugar, parece que ela decorou as letras. Né? Peraí, gente, eu vou achar. É bem aqui no comecinho. Na hora que ele vai mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó, que a minha é da linguagem diferente da G, né? Que a G é na linguagem NVI, né? Então, Aqui, ó. os verbos são diferentes. Depois que teve a celebração da Páscoa, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Aí na minha Bíblia, que tem uma linguagem mais atualizada, né? Aí ele fala que ele chega armado com a espada e Josué pergunta se é amigo ou inimiga. Aí ele fala, nenhum nem outro, eu sou o príncipe do exército do Senhor e cheguei aqui agora. Não, e é interessante, né? Paulo que cita que os anjos são servos nossos. Isso. Uhum. A gente é feito um pouco menor que os anjos. E João, quando encontra o anjo, né, em Apocalipse, se prostra ele, eu não faço não, você me cola. Sim. Aí você me cola. Certamente, eu vou falar uma coisa aqui, posso estar errado, mas não era um anjo. Uhum. Não era um anjo. Uhum. Porque para ser um anjo, Josué se prostrar. Sim. Ele receber. E receber, né? Você entendeu? Uhum. Não, talvez não seja, tinha que ser uma teofania. Né? Isso. Uhum, da pessoa de Jesus, né? Quando a forma de Jesus Sim. se apresentar no passado, historicamente, Sim. porque ele é fora do tempo, né? Ele é atemporal, né? Então, ele se apresentar, então isso teologicamente chama teofania, né? Uhum. O Senhor se apresentando. Né? Então, provavelmente, Sim. pouco, né? Não se tira da minha cabeça agora. Se eu tivesse que explicar, eu diria que não era um anjo. Sim. Até porque a Bíblia diz que realmente o Senhor foi à frente e guerreou por eles, né? E aí... De fato é verdade, a gente vai pensando, mas não pode. Se o judeu raiz, né? Uhum. Entendia as coisas, não teria essa atitude nesse sentido. Uhum. De adorar, né? Um anjo. Verdade, pastor. E ele receber, né? Uhum. Né, seu carro. Sim. Não é fácil, né? Tudo que rola, né? Aham. Não é fácil. Sim. E ele receber. Verdade. Não é só a sua atitude, é quem recebe, entendeu? Mas não parece não ser um anjo. Verdade. Então olha isso Com mais calma, né? Eu também. para não afirmar isso. E aí, tanto a estrutura do livro quanto as palavras de abertura que Deus dá a Josué vão revelar 3 interesses principais que o livro tem, na opinião do autor, né? Primeiro, vai ter... Deixa eu ver se... Acho que eu coloquei isso. Primeiro, é esse engajamento da pessoa de Deus, que a gente estava conversando agora, na Guerra Santa. Então, desde o início, Deus vai dar uma ênfase sempre na iniciativa e na participação dele. Ele sempre vai falar para Josué assim, eu estarei com você,
eu irei à sua frente, não tenha medo. Então, a batalha que abre o livro, que é a batalha de Jericó, ela é de Deus somente. O que o povo fez? Louvou, marchou, tocou trombeta e Deus é quem conquista a cidade para o povo, né? Depois disso, da conquista de Jericó, a gente vai ver que vai haver um envolvimento militar do povo de Israel nessa conquista, mas sempre com Deus lutando por eles. E quando Deus não lutava por eles, perdiam, como aconteceu lá nessa primeira tentativa de conquista da cidade de Ai. Então, mais na frente, o próprio Davi, ele vai colocar mais tarde essa expressão, que a batalha é do Senhor. E a gente vê que Davi tinha isso muito claramente, que a batalha que ele lutava não era dele, mas era do Senhor. E essa é a guerra santa de Deus, e como a gente falou, essa guerra, ela não é apenas para dar terra para Israel. Que eu tenho um filho favorito e aí eu vou tomar a terra do meu outro filho, a casa, e vou dar para esse aqui, que esse aqui é o meu filhinho. Não é por isso. É para livrar a terra da idolatria. É porque aquele povo alcançou uma medida de maldade que obteve, né, aquilo como consequência. E também, tudo isso, toda essa conquista, gente, para que Deus realmente pudesse habitar no meio de um povo. E esse povo, ele ser santo, refletir a semelhança de Deus e abrir um caminho para que outros pudessem ser abençoados. Isso aí também já é algo que a gente vem estudando desde o começo, né? O que Deus quer com Israel? Abençoar só Israel? Não. Fazer de Israel uma bênção para outras nações. Mostrar através do povo de Israel o que é ser um povo de Deus. O que é ser habitado pelo Senhor. E a esse respeito de Deus habitar no meio de um povo e desse povo refletir a sua semelhança, a gente vai ver que a Bíblia ela vai usar uma expressão, várias ocasiões, já começa aqui com o autor de Josué, falando de uma dádiva do descanso. Então, você vai ver algumas expressões, depois que Deus te der descanso, depois que Deus te der descanso. Então, esse descanso, ele é planejado pelo Senhor, depois que houvesse esse momento de conquista e que o povo habitasse, que Deus habitasse no meio deles, haveria descanso. E você vai ver que isso em Josué vai se repetir várias vezes. E aí lá em Salmos 95 você vai ver o salmista dizendo que a primeira geração de israelitas, eles não puderam entrar no descanso por conta da incredulidade. E aí esse tema lá em Hebreus, a gente vai ver também no capítulo 4, vários versículos falando que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter um coração incrédulo como o daquele povo e que nos impeça de entrar no descanso de Deus. E fala que todos aqueles que já receberam a Jesus, né? Isso eu falando com as minhas palavras, a gente já entrou no descanso. Então, quando você recebe a Jesus, realmente você entra para esse povo, nessa nova aliança, você entra no descanso, que Jesus é o descanso, né? Então a gente vai ver essa advertência lá no livro de Hebreus. Então, peraí, deixa eu só ver. Antes disso, eu também queria falar que nesse mesmo tema da Guerra Santa, você vai ver que existe uma resposta de Israel que eles deveriam, né, de fazer, que é obedecer. Então, você vai ver essa ênfase do Senhor Deus chamando o povo para obedecer a Deus. E ao longo do livro, os israelitas eles vão receber bênçãos quando obedecem e castigos quando desobedecem. E as bênçãos de Deus, elas não são só para Israel, são para todo o povo. Por exemplo, Raabe, a gente vê, eu vou falar dela um pouco também no final, que quando ela confessa a obra de Deus e ela resolve ajudar o povo de Israel, há salvação e bênção também para ela e para a casa dela. Então não é só para aquele povo. Aquele povo é um meio pelo qual Deus pode abençoar todas as nações. E você vai ver demais a participação de Deus em todo esse processo. Deus é que vai garantir para Josué que eles vão conquistar a terra. É Ele quem vai escolher Josué.
a presença de Deus, representada pela Arca da Aliança, vai levar Israel para frente, vai superar as barreiras naturais do Rio Jordão e as barreiras humanas dos muros de Jericó, né? É Deus que vai orquestrar o medo de Canaã pelos israelitas, que aí quando o povo vai lá, né, Raabe diz, não, já está todo mundo morrendo de medo de vocês. E é Deus quem leva esse pavor para aquele povo. É Deus quem vai derrubar os muros de Jericó e vai preservar Raabe. É Deus que vai permitir que os israelitas derrotem Ai. É Deus que vai enviar granizo na coalizão do sul e vai prolongar o dia, né? Que Josué diz que o sol não se põe até que a gente termine de derrotar os nossos inimigos. Então Deus vai prolongar o dia. Vai entregar Zó e o norte nas mãos de Josué. Enfim, irmãos, aqui tem vários passos do Senhor mostrando que ele está nessa guerra com o povo. Amém? Isso aqui eu já falei sobre o descanso. A segunda coisa que ele chama a atenção quando ele vai dar conselhos específicos, né? Sobre os capítulos 13 a 21. Ele vai dizer que esses capítulos, eles não são uma leitura tão agradável de você fazer. Por quê? Porque eles começam a dizer como é que a terra vai ser dividida. Aí às vezes é chato eu ler a herança do pastor, tipo assim, tá, então a casa dele no Valparaíso 1 vai ficar para Carol. Aí não sei o que vai ficar pro Azaf. Aí não sei o que vai ficar pro Dudu. Então às vezes não é uma leitura que ela é um pouco mais assim, chata. Senhor, não quero dizer que a Bíblia não é chata. A Bíblia, ela tem tudo, né? Estou dizendo, talvez a leitura para você seja um pouco mais devagar, é isso que eu queria dizer. Só que ela é extremamente importante para a história, pois é aqui que ela está mostrando o cumprimento da promessa que Deus fez. Então a gente começou a ler sobre essa promessa lá em Gênesis e agora a gente está vendo ela começar a se cumprir. E aquela promessa que Deus fez de dar a terra para Abraão e para sua semente começa a acontecer. A gente vai ver Deus dividindo esse território especial para esse povo, para desenvolver esse povo de maneira que ele possa abençoar as outras nações. Amém? Na verdade é como funcionar. É como se às vezes você está assistindo uma série, né? Como se você estivesse assistindo uma série. Né? Em algum momento tem alguma coisa marcante. Se você perde, né, lá na frente, você não entende isso, entendeu? A história. Então, essa conexão de um final, de uma primeira etapa da série, que é ocupar a terra, quem dividiu, quem está em que lugar, para depois, quando você começar a estudar lá na frente, você lê, aí você fala, poxa, parte da terra no sul, por exemplo, parte do povo ficou do lado de lá do Jordão, entendeu? Então, se você não sabe, você começa a ler. Meu Deus, onde é que está outro pedaço dessa galera? Que eu contei aqui, da parte sul do Jordão, ficaram as tribos. Aí você vai dividindo. Se você não leu a primeiro, não entendeu que lá no começo da história ficou uma tribo, né? E a metade de outra tribo, do outro do Jordão, era a terra deles, entendeu? Você lá na frente, quando você for ler, você não entende que estava de lá. Está faltando gente aqui. Sim. Está faltando então essa conexão. Apesar de às vezes a gente achar que a gente já conhece a história, né? Porque já leu algumas vezes, já ouviu algumas vezes, às vezes é como se ela estivesse assistindo a série de Star Wars de novo, entendeu? Mas para quem gosta da série, entendeu? Cada detalhe faz diferença. Influencia. Entendeu? Eu assisto algumas coisas antes de ver, aí eu olho pro Dudu. Dudu, não, pai, isso aqui é na série tal. Já viu o desenho tal? Eu falei, não, nunca vi. É porque aí eu dou lá o pause, aí ele explica. Então a sensação é a mesma. Imagina você ler sem conectar essas tribos onde elas estão. Vai ficar olhando, aí nem sempre vai ter alguém para você dizer, essa é a etapa, conecta as coisas na história. E às vezes é engraçado isso que você falou, passou como uma coisa simples, que pra gente passa desapercebido. Para quem é estudioso, fala os historiadores mesmo, estava vendo na minha Bíblia, eles falam, não, isso aqui mostra que é de tal época, porque esses nomes não eram comuns, sei lá, no primeiro século.
Então, engraçado, são detalhes que a gente fica, ai, por que essa lista de nomes? Mas é, por exemplo, não tem como você falar que uma coisa aconteceu em 1900 e tinha Valentina e Enzo, porque não... Eu ia dizer isso agora. não são nomes comuns. Então, cada detalhezinho, cara, para os historiadores, eles conseguem captar muita coisa, assim. Isso prova porque esse tipo de tratado era feito naquela época. Aí eu vi eles mostrando alguns listas de nomes que tem em Josué e que mostram que é de um tempo mais antigo do que alguns acusadores querem falar que a história foi escrita depois, de maneira fake, para você provar alguma coisa. Mas eles falam, não, esses nomes eram usados naquela época, né? Não ia dar. Não ia ter. Isso. Para aquele que vê os pormenores como uma afirmação da sua verdade, da sua fé, e às vezes para quem lê, tá bom, agora para aquele cara que está lendo aquilo, encontrando a conexão para a sua fé, faz diferença. Pastor, uma coisa que me confunde muito é a questão dos censos. Aham. As contagens, entendeu? Aí você faz uma contagem para daqui a pouco você vê que aí fala de Josué, aí a linhagem deles, que entraram na terra. Mas e os outros? Não é a linhagem dele, não é a linhagem dele. Não, só deles. Especificamente, então, Daquela comunidade. Não. Dos 600 e poucos. Não. É isso que eu... Não. Na verdade, quem tinha abaixo de 20 anos, né? Não foi contabilizado. Quem tinha abaixo de 20 anos, não morreu. Então não é só Josué e Caleb. Mas é porque o censo é só de 20 anos para cima. Sobre isso tem toda uma questão, Wagner. Depois eu posso até te mostrar na minha Bíblia, porque eles falam que essa contagem, nos tempos antigos, elas poderiam ser contadas de maneira diferente. São muitos pormenores, é um poço fundo. É isso que eu quero entender. É desse aí. Mas o que eu acho que é mais importante para quando a gente estuda? Inclusive até fala sobre isso na minha Bíblia, é ver que Deus já havia cumprido a sua promessa, porque ele falava para Abraão não tinha nenhum descendente, e ele falou, olhe para as estrelas do céu, assim vai ser a sua descendência. Então quando você vê aquele censo, você vê como Deus multiplicou os israelitas. Então, de um filho, olha aquele tanto de gente que saiu de uma geração. Então, se o povo de Israel tivesse atentado para o censo, tivesse atentado, caramba, Deus já fez a primeira parte, eles teriam confiança para saber que Deus ia cumprir também de dar a terra. Porque é incrível como aquele povo prosperou. Como prosperou assim, em questão de quantidade mesmo. E nada ia contra eles. Você vê que quando no Egito tentaram matar os filhos do povo, eles não conseguiam e tal, as parteiras... Isso quer dizer, e também tem uma coisa que é interessante estar falando. O que é que alertou o faraó, as gerações? Sim, o tanto que o povo crescia. O tanto que o povo crescia. Falou, esses caras têm tanta gente, daqui a pouco eles vão contra a gente. Entendeu? Então, se você... Não só para faraó, né? Tipo, já vinha, né? Desde a herança, né? Então, sim, mas se você for olhar para o Egito, foi só Jacó com os filhos, né? E os netos. E daquele povo ali, sei lá, família da tia, né? Os outros ali. Entendeu? Então, prosperou demais isso, nesses 400 anos. Você prosperar, né? Numa terra alheia. Né? José, né? Você percebe que José não tinha. A terra que ele foi uma terra que ele conhecia a cultura, era um cara inteligente. Escolhe tal terra porque eles não gostam dessa terra. Então, acho que é Gozém, né? Você escolhe Gozém e fala assim: quanto terra que você quer, eu te dou. Ele Gozém. Então fica mais fácil para o faraó dar um joinha, entendeu? Porque tipo uma terra que eles não gostavam, eles não tinham gostado, aí Melhor coisa. Aí eles, imagina, numa terra onde você, em tese, ele não tinha uma cultura inteira, não havia com os bons olhos,
você vai para lá e você consegue mudar o foco de uma cultura inteira e se incomodar com os povos. Quem é você? Você chegou num lugar com poucas pessoas, numa terra que eu não queria. E agora eu chamo a tua atenção. Entendeu? Sim, de tanto que prosperou. Depois de 400 anos, se você. É porque realmente, às vezes, se a gente não parar para olhar para o nosso passado, se a gente não vigiar aquilo que nos cerca, se a gente começar a ouvir, viver culturalmente aquilo que nos cerca, a gente vai esquecer das raízes. E aí você pode, não, vou falar pode, porque é mentira. Você será vítima, entendeu? Desse esquecimento. Dessa falta de discernimento. Então, quando José foi isso, muitos anos fora daquilo, depois que José morreu, eles começaram a perder essa conexão e se envolver naturalmente. Com o Egito, com as coisas, mesmo transformando a sua situação de escravo. Né? Se você a gente, e você entendendo que o bebê não é bom, né? Que você foi planificado, de vez em quando, uma cebola. A música, aí vem aquele negócio assim, ô Senhor, né? É, sim. Eita, né? É exatamente isso. O que para a gente hoje parece estar muito claro, né? Para quem vivencia lá o momento, não é muito simples. É muito simples. Se você não tiver pessoas maduras, uma direção da palavra, de fé, uma cultura que te serve para te guardar, entendeu? Você vai normal, você vai no mundo. Você vai no mundo. Não tem. É até comum. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele falando sobre a situação do 8 de janeiro. Aí, conversando sobre algumas coisas, um amigo falou assim: rapaz, uma pessoa ligada a ele escapou por um milagre, né? Assim, não foi. Não foi. Aí ele falou: pai, mas poxa, nem que for não, rapaz. Naquele momento, qualquer um podia ir. Porque você vê as pessoas caminhando numa sua direção, se você não tiver um foco perfeito que tire você daquele momento, inclusive ruim, né? Você vai com todo mundo. Você é levado. Então, e as suas emoções decidem São Paulo, né? Sim. Com certeza. Qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Isso é uma coisa que está cercado por pessoas que vigiam as nossas emoções sem querer. Porque quando a gente está junto, vocês fazem parte de uma vigilância das minhas emoções. Entendeu? A gente está aqui perto, eu posso estar destruidaço, mas eu entendendo quem eu sou, eu falei, não posso. Não posso. Então, todos juntos vigiam as minhas emoções. Entendeu? E eu olho para os outros e também vigio as emoções dos outros. Né? Quando eu consigo equilibrar isso, eu tenho maturidade, visitação, entendimento. Entendeu? Eu sou completo quando eu estou aqui. Ó. Quando eu estou sozinho, eu estou incompleto, eu estou mais vulnerável. Quando eu estou como corpo, eu estou mais forte. Mais protegido. Você pode, se você está sozinho, eu estou vivendo isso hoje. Você fica vulnerável. Isso é uma palavra fácil, mas não é fácil. A limitação é dia a dia. Não tem uma coisa que você está. Aí eu estava falando com o Luciano, tem momentos assim, sabe questionamentos que a gente faz? Imagina um povo que está caminhando aí há 40 anos. Aí assim, é um processo de 8 meses sem internação. Mas que eu entendo que tem muita coisa que eu tenho que crescer aí. Isso me causa dano, entendeu? Aí vim aqui, aí a gente vai fazer comprovação, não, vamos lá, porque lá, aí aqui a gente, em reunião, a gente pensa, pelo menos eu posso falar que eu já estou bem melhor do que quando eu entrei, entendeu? Escutando você, escutando o pastor e a gente trocando. Essa troca é super necessária. E eu acho que isso, se dispersar um pouco, adoece. Adoece e morre, né? Como no caso aí, tantos, né? Porque quando eu pergunto a Deus, pô, mas Josué e Caleb, somente eles daquela geração, né? E os abaixo também de 20 anos. Mas a gente está falando de uma multidão, gente. Uma multidão e
cadê viram tantas coisas, né? Vivenciaram tantas coisas que não puderam ficar para trás e morrer, entendeu? Então esse é o medo que eu falo, eu já vivenciei tanta coisa, eu passei por um processo tão doloroso. Já pensou se eu me permito morrer, pastor? Me permito morrer na fé. Não, mas a própria Bíblia adverte, a gente tem que olhar para a história deles. E aquilo tem que ser um alerta mesmo, para no final você ver tantos milagres e você não entrar, por conta da sua incredulidade. E a gente é passível disso aí. E essas pessoas que a gente conta o número de se acha muito, imagina, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Alguns bilhões são cristãos. Desses bilhões, poucos. Aqui em Grêmio só 144 mil, né? Poucos conseguem viver com a noção de todo o bem que recebeu. Entendeu? Todo o bem que está recebendo. Todo o bem que está plantando para as próximas gerações. Porque quando a gente olha para o hoje, a gente se preocupa demais. Entendeu? Se eu olhar para trás, eu me condeno. Entendeu? Mas o que a Bíblia traz para a gente é uma convicção de que eu não tenho mais por que ser condenado, porque eu fui perdoado. O meu presente hoje, eu tenho que ter consciência da minha fé, e eu estou plantando uma semente não só para mim na eternidade, mas para as gerações que virão de mim. Entendeu? Então a bênção que a gente está plantando não é uma bênção só estática do nosso tempo. Quando eu morrer, acabou a bênção. Quando eu morrer, eu tomo posse de uma bênção da eternidade. Se assim eu for para agora, e os meus filhos até 1000 gerações estão abençoados pelo tempo. Então essa é a grande virtude do Evangelho, trazer essa consciência para a gente. Poxa, como eu posso cooperar com os meus bisnetos? Se eu tiver a condição de tê-los, né? Porque não sabe se arrebatar depois, se não vai acabar nesse sentido. Eu tenho que utilizar, falar, pai, se eu estava fazendo família, ele ligou falando sobre o casamento do Dudu, ele falou que mesmo, ele é irmão nosso. E eu falei, a gente tem, eu falo agora, tem meia hora, eu falei, a gente tem, às vezes a gente se preocupa porque a gente é pai, né? Mas eu falei assim, poxa, eu tenho, nós não tínhamos medo de chegarmos onde estamos, né? Mas na verdade, essa não é a convicção que deveria trazer tranquilidade. Eu verbalizei aquilo que a minha mente pensa. Mas o que minha fé constrói, eu devia verbalizar para alimentar meu coração é outra coisa. Nós servimos a um Deus verdadeiro, que toma conta de até 1000 gerações daqueles que andam com o Senhor. Então, na verdade, a minha confiança não é porque a muralha caiu e eu tomei posse. É porque o general foi à frente, tomou conta, fez o extraordinário, e eu agora posso ter convicção. Tudo bem, lá na frente as pessoas vão se perder, né? Lá na frente, se você ler a história, você vai ver que teve vários momentos que as pessoas caíram. Rapaz, esses caras são da linhagem de que viram a muralha cair. A gente viu muitas coisas extraordinárias. De vez em quando a gente balança. De vez em quando a gente balança. Aí, E eu não sou pastora para dizer, Wagner, mas assim, uma coisa que eu venho aprendendo é que às vezes também eu lia a Bíblia e eu ficava, me sentindo muito mal, mas com o tempo eu aprendi que é isso que a Bíblia tem que fazer com a gente mesmo, é você ler e você falar, rapaz, esse povo não entrou e eu não sei se eu vou chegar lá até o final, e aí você lê a Bíblia e você se sente desqualificado e aquilo te faz olhar para Jesus. Porque, na verdade, se você ler a Bíblia e você sentir, cara, estou muito bem aqui, muito qualificado, eu acho, na verdade, tem algo errado com o coração. A gente lê e você, não que não traga consolo, não traga esperança, mas eu acho que ela sempre traz um pouco desse sentimento de, caramba, realmente eu não dou conta, então eu olho para Jesus, cara. Como é que eu vou chegar lá no fim? Como é que eu não vou fazer igual esse povo de Israel? E não vou cair, cara, olhando para Jesus. Jesus vai me ajudar a caminhar mais uma milha, e mais uma, e mais uma. Estava conversando com a Laís ontem, hoje, que eu encontrei a foto do meu batismo. Você viu, né? Aquilo foi 20 anos atrás, acho que eu tinha 13 anos.
E aí eu falando pra Laís, se você conhecesse minha mente na época, não é muito diferente da de hoje não, mas era um pouquinho pior. Tá ruim, mas já foi pior. E eu falei, como é que eu cheguei até aqui? Foi graça de Deus. Eu falei, porque tinha tudo para dar errado. Falei, então Jesus, ele promete fidelidade, que vai caminhar com você. Estou convosco todos os dias. Gente, ele tá mesmo. Se eu tô aqui, falando aqui de Josué, Deus existe. Porque era uma menina. Ixi, podia 2 meses depois esquecer daquilo ali. Né? Podia ser empolgação da adolescência, né, pastor? Ia lá com a Ellen, com a Rob, amava. E aí depois, não, vai deixando de ir para a igreja. Mas não, foi ficando uma chamazinha. O que faz permanecer? O Senhor. Jesus, com a misericórdia dele, só pode. Porque se fosse pela gente mesmo, acho que já há muito tempo é inacreditável. E quando a gente olha para frente, eu penso, cara, como é que eu vou chegar nos 50 anos... com fé, acreditando, mas eu acho que o pastor que está aí nessa idade também olha para trás e fala, não, Jesus foi, não sei como, Jesus foi... Nem sei como estou aqui. Foi me mantendo, né, pastor? Não adianta eu ficar com medo, como é que eu vou chegar nos 70? Vamos viver um dia de cada vez, Jesus com a gente todos os dias, a gente vai conseguir. Amém, meditando, porque essas histórias, gente, eu acho que a meditação na Bíblia, ela é um remédio contra, por exemplo, a hipergraça, contra essas coisas erradas do mundo, porque aí você consegue ver que existe também severidade em Deus, juízo, do mesmo jeito que existe misericórdia extrema. Então esses estudos que a gente vai fazendo, vai mostrando pra gente que nessa caminhada a gente também tem que se aprumar. Eu só acho que tá faltando o tempo dos retardatários ali. De quais? Gente, dá uma semana aí. Sim, vai ter semana que vem. Eu tava falando isso eu pensei, cadê os retardatários da Bíblia? Os últimos vão ser os primeiros, Wagner. Não, é porque me preocupa, porque assim, às vezes eu tenho me proposto a ler a Bíblia dessa forma, sendo uma sala mesmo, e tem dia que é impressionante, pastor, você estuda a ministração, uma outra ministração, sim, várias outras ministrações, mas você não pega a leitura do dia. Uhum. Aí vai ficando, quando você vê 1, 2, 3, 4, 5, aí você fala, caramba, mas você não deixou de receber outras ministrações que você depois entende o porquê, que foi um complemento. Porque eu não sei se... Não, acontece demais. Não. Não é que a gente ficou 3, 4 dias sem ler a Bíblia, é porque você não leu aquela específica, né? Aí Deus vai complementando de outras formas. E, por exemplo, eu estou os capítulos avançados aí. Mas eu falei pro Eric que Josué é um livro mais curto, tem 23 capítulos, aí eu acho que ele termina terça ou quarta-feira, eu acho, da semana que vem. Então vai ter quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, uns 5 dias pro pessoal caminhar antes de ser primeira e segunda reis. Beleza? Então, agora caminhando para o final, terceiro e mais importante, na opinião do autor, né? Tudo tem a ver com essa lealdade dos israelitas à aliança com Deus. Então esse vai ser o elemento chave, tanto que o próprio Deus diz para Josué no começo do discurso de abertura, né? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Então, a aliança com Deus, a lealdade a Deus é o fator central da vitória ou da derrota do povo de Israel. Então, você vai ver a importância disso no livro. Você vai ver também, prontamente, que tudo isso vai retomar e vai... levar adiante, então, não gosto quando ele vai usando palavras assim difíceis, tudo isso do livro vai falar de assuntos que a gente já vem discutindo anteriormente, nos livros anteriores, e vai dar continuidade. Você vai ver que nos próximos livros ainda vai falar sobre isso. Guerra divina contra esses falsos deuses, como a gente já vem conversando. Também o desenvolvimento dessa promessa de Deus acerca dessa terra que ele vai entregar para o povo de Israel e a preocupação de Deus com a lealdade daquele povo ao único e verdadeiro Deus. Esse autor também dá 2 dicas finais que ele fala que podem ajudar você a ler bem Josué.
A primeira coisa é você ler Josué com um mapa na mão. Às vezes você pode procurar ali no Google, eu vou ver se eu acho algum e compartilho lá no grupo, que dê para você uma boa noção da geografia, assim, foi para essa terra, depois foi para conquistar, porque às vezes a gente só lê os nomes, são lugares que a gente não conhece, fica um pouco mais difícil de você entender. E segundo lugar, ele também disse, era ali, que pode ajudar você também saber que na época que Israel invadiu, né, e conquistou Canaã, Canaã não era ocupada por uma superpotência, como antes pelos egípcios, né, pelos hititas, ou como a gente conhece, por exemplo, Roma. Então, desse modo, Israel, quando ele foi conquistar, ele não teve que enfrentar só uma superpotência extremamente poderosa. Naquela época, a terra estava organizada mais tipo como cidades-estados. Então, cada cidadezinha ali tinha normalmente seu rei, tinha uma cidade maior, que tinha os vilarejos vizinhos ali, e aí eles tinham um rei próprio, e esses vilarejos normalmente dependiam politicamente desse rei. Então, esse arranjo, ele facilitava para que os israelitas, embora fosse um povo reduzido, né, comparado a se fosse essa supernação, eles podiam lutar com cada pequeno estado. Aí você conquistava aquela parte sul, aí daqui a pouco você conquistava, porque eram reinados diferentes, tá? Então, como eram pequenos grupos separados, era mais fácil para Israel gradualmente ir se apossando de boa parte da terra. Então, me aposto daqui, depois me aposto daqui, depois vou me apossando. É igual mulher e marido, né? Vou me apossando daqui do fulano, agora me aposto disso aqui, vou me apossando, daqui a pouco, tá. Tudo já tá perto. Não precisa não, tá perdoado. É uma só carne, né? Eu comecei isso aí no namoro. Uma vez a madrasta do Renan trouxe pra ele um cobertor do Paraguai, comprou felpudo, e bem na época que antigamente fazia frio no Valparaíso, hoje não anda mais fazendo não. Aí eu, nossa, esse cobertor, ele me mostrou que você ganhou, é tão legal e tal, poxa. Aí ele me emprestou nunca mais, né? Comecei ali, ó. Não, já que você gosta tanto, você é mais friorenta, me deu de brinde. Eu fui me apossando de vez em quando tá frio eu durmo, mas já é com a sopa do bichinho, a gente vai se apossando, gente. É igual a Israel, aos pouquinhos. E aí, para finalizar, o chamado de Deus para obediência fiel. Isso é algo que está na minha Bíblia e eu achei muito interessante, porque a resposta, né, como a gente vem conversando, correta de Israel a essa aliança que eles fizeram com Deus tem que ser a obediência. Então, em todo o livro de Josué, Deus vai chamar o povo a obedecê-lo. E ao longo do livro a gente vai ver que esse povo, eles vão receber bênçãos, como eu falei, quando eles respondem com fidelidade, e castigos quando eles desobedecem. Só que essas bênçãos de Deus, elas não são só para Israel. Essas obras, irmãos, da salvação de Deus, essas obras poderosas, esse chamado para a fidelidade, para a aliança, essa esperança é para todos os povos da terra. Isso vai ter no livro também de Josué, lá capítulo 4, versículo 24. Então, Deus, ele projeta no povo de Israel os milagres dele para ele revelar quem ele é, para ele revelar como adorá-lo, né? Para fornecer para Israel meios para que Israel se torne um povo tão de Deus a ponto de abençoar outras pessoas. E aí, o autor da Bíblia lá, né, do estudo, ele diz que isso é uma questão de decisão. Então, para Raabe, que enxergou aquilo e ela confessou as obras de Deus e ela teve uma resposta sobre ajudar Israel, para ela houve salvação e bênção, ainda que ela não fosse israelita. Já para os reis de Canaã e os seus exércitos, que viram as manifestações do Senhor e responderam com oposição à obra e à vontade de Deus, e para eles houve destruição e maldição. Então, que a gente sabe que Israel é o filho primogênito, mas Deus, ele tem feito essa aliança para incluir os outros povos.
Então, quando a gente veja essas manifestações do Senhor, a gente responda como Raabe, confessando as obras de Deus e realmente decidindo caminhar como o povo de Israel caminhou, não nos festas judaicas, gente, cerimônias, não estou falando disso. É nessa aliança com o Senhor, realmente, em viver essa nova aliança com Deus, porque aí para nós também, entrando nessa aliança, a salvação e bênção. E as pessoas devem temer, né? Porque elas não devem olhar para isso que o Senhor vem fazendo na terra, para essa manifestação de quem Ele é, e respondendo com oposição, porque quem responder com oposição à obra e à vontade do Senhor, para esses, infelizmente, vai restar realmente destruição, né? E maldição. Amém? Esse é o livro de Josué. A gente, depois de terminar, ele vai ter aí um tempinho para colocar em dia nossa leitura. Eu vou chamar o pastor aqui para finalizar. Eu acho que eu não... Sabe o que eu fiz hoje? Coloquei o coraçãozinho coreano, pastor. Porque, gente, a figurinha... Eu ando corrida, pastor, trabalhando muito e com obra lá em casa. Aí eu falei, pastor, até para fazer figurinha eu não ando sobrando muito tempo. Mas é isso, obrigada, gente, pela companhia de vocês. Deixa eu colocar aqui a Boris Casoy, né? Deixa eu colocar aqui esse negócio aqui que eu não sou... Bem, irmão, então... primeiro, registrar o pedido do Wagner, né? Tempo para a leitura, né? Então, Wagner, você pensou e o Espírito Santo falou ao coração da G, né? Tudo deu certo, né? Isso é uma forma de tranquilizar também o seu coração, né? Observe que o Senhor, ele tem para nós esse renovo para o corpo, né? E para um ente, né? Às vezes a gente está pregando e a pessoa fala assim, termina a pregação, a pessoa vem comentar com você e fala assim, pastor, quando o senhor falou assim, aí eu olho para a pessoa e falo assim, que massa, irmão, eu não falei nada daquilo, né? O Espírito Santo, que encontrou nela a sua necessidade, né? E ela saiu de fato alimentada, porque o Espírito, ele é isso que ele faz com a gente quando está no meio, né? Então que você se sinta desafiado, né? A despeito de tudo aquilo que cerca de dificuldade, imagina Josué viveu servindo um cara extraordinário, que ele serviu a Moisés. Eu vou falar disso depois numa pregação, mas o extraordinário que era vivenciar olhando para Moisés, depois, né, você fala assim, agora vais e comanda o povo. Você acha que eles, comparando as suas inabilidades, você acha que ele ia se sentir confortável? Você imagina, Wagner? Porque não foi algo que aconteceu lá, né? Foi avisado. Você imagina. É igual tirar o seu e colocar eu. Na verdade, é porque a capacitação que está sobre nós vem do alto. A Mara tem uma dúvida. Não, aqui assim, o céu azul, assim, onde a gente mora, faz parte da onde? Canaã, a nossa parte, a gente nós somos do povo da cruz. Na verdade, nós somos peregrinos, nós estamos aqui só de passagem, né? Essa terra prometida física, né? Ela está ligada muito ao povo de Israel. Nós estamos ligados a uma eternidade. Não que Israel não alcance a eternidade, mas a nossa expectativa é uma eternidade. Então, talvez por isso a gente não encontre... Eu sou da onde mesmo? Eu estava em Canaã, porque eu estou tão longe. Eu quero voltar, né? Não, o seu lugar não é Canaã, né? Seu lugar não é céu azul. Seu lugar é uma eternidade com Cristo, né? Nós somos do reino celestial. Você pode ficar tranquilo. Nós estamos nós primeiro recebemos a oportunidade de vir, sermos transformados em testemunhas do Senhor. Na verdade, o nosso papel aqui agora é testemunharmos o Cristo que mudou a nossa história. Entendeu? E nós estamos cercados por uma nuvem gigante de testemunhas, né? E pode ficar tranquilo.
Não tenha dúvida. Essa convicção de que você, poxa, eu estou atrás da minha terra prometida. Achou. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa terra prometida já lhe encontrou. Agora tem que firmar E na verdade, existe um desafio proposto sobre nós, né? Essa eternidade que foi conquistada na cruz de Cristo para nós, hoje, o nosso desafio é continuarmos convictos que isso é uma verdade. O nosso desafio é passar os dias convencidos, alimentados, realizados, cheios de certeza de que a eternidade nos aguarda. Isso aqui não é só uma experiência de transformação emocional. Isso aqui não é uma experiência de transformação emocional. O que acontece comigo todos os dias, acontece com você. É um processo, né? A gente está passando um processo. E eu vou te falar, não é só um processo. É uma transformação. É uma transformação, né? Quando alguém um dia, esses poetas, né? Esses caras, a borboleta, né? Nunca vai voltar a ser lagarta, porque ela foi transformada, né? Né? Quando a gente é transformado numa nova criatura, aí a gente pode ver, quando você está um crente maduro, imagina a pastora Sueli, não estou falando que ela não peca, eu estou falando de maturidade de Deus, né? De maturidade. Você fala assim, rapaz, é bonito ver a vida dela, né? Como ela não demonstra uma transformação, ela é a transformação. Ela é tão transformada que se a borboleta parar a conversar, falar, rapaz, Jesus, deixa eu falar, eu era uma minhoca, uma lagarta. Você fala, o quê? Não acredito não, velho. Tu era, olha minha foto, como eu era feia. Todo cheio de lombinho, todo mal assombrado, olha que coisa bonita. Pastor, o que me chamou mais a atenção da minha tia ela confessar que ela chegou à beira da loucura, né? E assim, você sabe que a nossa luta mesmo mental é intensa. A acusação, nos frustrar, nos relembrar, sabe? Então, e assim, e ela sair da loucura para uma certeza real que ela não brinca, cada palavra dela, ela se vier uma seta, eu acho que ela nem vai mais na direção dela. Acho que ela já venceu tanto isso aí, que tem certos tipos de seta que nos afetam, não entra na mente dela. Mas esse é o desejo do coração de Deus, é que a gente tenha essa transformação tão real nas nossas vidas que as pessoas confundam, né? E quem não conhece a gente olhar e falar assim, Wagner? Aí isso é impactante, né? Isso é impactante. Eu vi um vídeo da senhora, não sei se você já viu, ela tem 98 anos. Aí o filho dela fala, sabe quem sou eu? Você quer? Eu não lembro do filho nem nada. Ela fala, e quem é Jesus? Ela é o Salvador da minha vida. Aí começa a falar de Jesus, ela lembra, sabe quem é o Salvador, quer tudo. Agora dos filhos, tudo ela não lembra. Mas ele desafiou ela. Ele falou assim, cadê esse Deus que você... Ele falou pra ela, desafiando assim, pensando que ela não ia entender, né? Aí depois ela deu a resposta de Deus, daí ele ficou em choque. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Não só que a gente se transforme com essas verdades que a gente ouve, mas que a gente mude, ajude as pessoas a mudarem, e esse apego que a gente tem de pensar, cadê a minha Canaã? Né? Cadê a minha terra? Se falar assim, não, a minha terra, a minha Canaã é celestial, né? A minha Canaã é celestial. E eu vou fazer como Josué. Eu ouvi um pastor falando essa semana sobre Josué, e ele dizia que uma das coisas, né, ele tinha muitas coisas, mas uma das coisas que me chamou a atenção na pregação dele é que Josué manteve firme na palavra que o Senhor falou para ele, né? No final, ele, convicto daquilo, ele não mudou a direção dele. Que a gente possa também receber essa virtude que vem do alto. A gente se convictos daquilo que Deus nos falou, a gente chegar até o final,
né? Até o final. Mesmo com os desafios de guerrear com a muralha intransponível, de ter que contar com a colaboração de uma prostituta, entendeu? No embate você olhar e receber uma ajuda extraordinária do exército, não do exército, do comandante geral dos céus, né? Você ter a virtude o privilégio, né? O privilégio de olhar para trás e como uma tribo e a metade de Manassés, né? Que ficou para trás e mesmo ao atravessar o Jordão, comunicada de que eles deveriam, é interessante, quando eu li o livro para pregar domingo, as tribos que receberam a sua bênção primeiro, foram avisadas de que mesmo tomando posse da terra, elas iam participar do projeto de todo o corpo tomar posse da toda a terra. E depois elas poderiam voltar e viver uma conquista que foi concedida para elas. Que a gente possa também ser assim. Quando ficar a nossa vez, a gente receber a nossa parte, a gente receba, mas não esqueça de lutar a guerra para a qual nós fomos chamados. Que às vezes a gente recebe e para. Não, agora chegou a minha vez. Não, a nossa vez vai parar. Nós vamos terminar de lutar quando todos tomarem posse. Como todos tomaram posse. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar? Pastor, eu queria levantar um clamor pela Letícia. Ela viajou, né? E hoje ela está se sentindo muito bem lá. E amanhã eles vão voltar de viagem, né? Eu estou preocupada, que a menina queria levar ela no hospital lá, mas eu falei para deixar para O que ela está sentindo? Acho que ela comeu, ela não gosta muito de peixe. Ela comeu peixe, acho que não fez bem, né? Ah, tá. Aí ela, né, hoje não parou nada no estômago. Tá tendo virose, tá indo. Tá tendo? Tá tendo muito, né? Então vamos orar. Mas será que por causa do tempo, né? E ela, tipo assim, ela pra achar a veia dela é complicado, porque quando eu levo ela no hospital, ela tem medo. Então as veias dela somem, né? Aí eu falei, não, eu vou. Mas para lá tem assim também. Se algumas pessoas dão o neonatal para achar a veia. Isso. Aí ela disse, às vezes tem que furar 4 vezes. Às vezes não, achei que também essa parte da pressão, né? Já tá Pressiva aí. A pessoa falou que vai tirar tudo. Eu também não sai nada, né? E se ficar com medo, a mulher de quem Eu quero pedir assim, por mim, não por mim, mas no geral, que a gente levante um clamor aí, para que a gente realmente possa falar olhando para Cristo. Independente da situação, independente do que a gente está passando, da tribulação diária, das preocupações, eu acho que a gente, que nos dispersa muito, eu acho que é um excesso